esse vídeo. Vejam isso. Isso é digno? Eu pergunto, isso é digno? Isso é uma Biafra. Isso é um inferno na Terra. Dá o play. Liga o áudio. Esse paredão, velho. Ó, deixa eu ir pra lá, porque senão esses caramelos aqui vai querer levar uma. Eu não tô muito bem com eles. Olha essa quebrada. Olha o rio, olha o riachinho que passa ali no meio. Água completamente poluída, esgoto sujo, um paredão para evitar que as coisas deslizem sobre as pessoas. Que imagem do inferno. O inferno não pode ser pior do que isso. Essas pessoas vivem de maneira absolutamente indigna. Olha, várias casas ainda em estado de barraco, né, mano? Sim. E mais, e quando vira alvenaria, ela não virou uma casa ainda. Ela continua sendo um barraco, ela é um barraco de alvenaria. O que será que era aqui, mano? Aí é uma área que deveria estar preservada. Quem conhece? Eu falo ou vocês vão completar aí nos comentários? Quem conhece, conhece, né? Se ninguém conhecer, aí eu comente sobre. Nossa. São Paulo, né, mano? Mano, vocês acham, eu acho. Vocês não, né? Não conheço vocês direito. Mas eu acho que eu conheço São Paulo, mano. Na verdade, eu não conheço nada, tá ligado? São Paulo é muito grande, mano. Nossa, você é louco. Eu tava pensando em ir ali, só que ali não tem rua. Quando eu vejo as pessoas criticando o Matheus Batista pelo projeto dele, que basicamente evita que cidades sofram, vamos dizer, uma urbanização, quer dizer, uma desurbanização bizarra, é para evitar que coisas assim aconteçam. Veja, São Paulo não teve capacidade de absorver tanta gente. Essas pessoas foram sem emprego, sem lugar para ficar, elas participaram de invasões, e elas foram morar em invasões, elas estão vivendo até hoje em situação insalubre. Em termos de qualidade de vida, elas estariam melhor se estivessem vivendo no lugar de onde elas vieram, mesmo recebendo menos dinheiro. Não havia, no período das grandes migrações, por conta do êxodo rural, certos programas assistenciais. Inclusive há um mérito nos programas assistenciais como Bolsa Família. Eles brecaram um pouco a migração. Isto aí é uma indignidade. Essas pessoas vivem de maneira indigna. É necessário, o Estado brasileiro vai ter que falar assim, ó, chega de gastar tanto com custeio absurdo e chegou a hora da gente pensar em investimento. Nós temos 30 anos para urbanizar isso tudo. Não é possível que o Estado brasileiro e a iniciativa privada não consiga urbanizar isso. A gente não está falando em fazer 200 milhões de habitantes, nós não somos a China. A gente está falando em readequar algumas habitações e outras tantas derrubar e fazer prédio. Derrubar e fazer prédio. Não, isto aí não dá. Isso aí não dá. O pessoal fora que ainda polui. Lógico que polui. Agora vocês têm que entender. Políticos dos mais diversos, especialmente do PT e do Centrão, em São Paulo, participaram dessas invasões e transformaram essas pessoas em estoque de voto para elas comprarem. Essas pessoas são estoque de voto. E naturalmente aí, estão em Diadema, todas reféns do PCC. O que deve ter de bica de droga aí não tá no gibi. O que deve ter de desmanche de carro e lugar para receptação de roubo não tá no gibi. O que deve ter de morador que vive com medo não tá no gibi. Agora tente imaginar as doenças parasitárias que aquelas pessoas perto daquele córrego que passa ali no meio. A imagem não tá na tela, né, Riso? Eu tô falando da imagem e você não põe imagem. Tem que ficar a imagem na tela, Riso. Eu passei o tempão a imagem na tela. As pessoas já entendeu? viram. Tenta imaginar essas pessoas desse meião, onde tem essa caixa d'água azul. Tenta imaginar as doenças que elas estão suscetíveis, o cheiro. Você acha que essas pessoas vivem com alguma dignidade? Essas pessoas vivem como animais. Isto é uma bizarrice. E pense que isso é a regra das periferias das grandes cidades, isso não é exceção. Eu estou falando aí que vai ter que haver um programa habitacional no Brasil nos próximos 30 anos, tá? Na casa, sabe, a gente produzir pelo menos moradia para pelo menos 30 milhões de pessoas. A maior parte das periferias do Brasil é composta de barracos ou casas inadequadas. É muita gente. É muita gente.
É muita gente. É um troço, a gente não tem ideia. Isso existe, tá? Isso existe. E ninguém tem coragem. Os estados e municípios não dispõem de meios de ação para resolver isso. E aí, uma pessoa que vive num lugar feio e desumano, ela vai levar isso para os outros aspectos da vida dela. É muito difícil você ter uma pessoa que não vai sair daí, que não esteja revoltada consigo mesmo e com o mundo ao redor dela. É muito triste, muito triste, muito triste. Isso é horrível, cara. Isso é horrível. Tá? Só que é isso. Assim, um presidente da República sério vai ter que construir uma agenda geracional que acabe com isso. E, definitivamente, políticas públicas que venham acompanhadas de sanção para os gestores. Aí o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, vai ter prazo, e se o gestor público não cumprir, o gestor público tem que ficar inelegível. Não é possível que um gestor público tenha um prazo e tenha um orçamento para cumprir uma obra e ele não entregue a obra e votam nele de novo. Aí votam nele de novo. Não pode votar, ficou inelegível. Ou cumpre ou fica inelegível. Edgar falou, não tem como fazer isso em 4 anos? Não tem. Eliminar as favelas do Brasil definitivamente não é uma coisa para 4 anos. Temos que botar aqui um horizonte de 25 anos, 30 anos. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mas entendam, você muda a arquitetura, muda a dinâmica. Imagina essa pessoa vivendo num prédio que seja humilde, simples. Com árvores, com uma rua, com uma escola bem instalada, com polícia, com praça, com espaço de lazer. A relação dessa pessoa com o mundo ao redor dela muda completamente. O Igor falou, é muita coisa, mas meia dúzia de incentivos corretos, esse Brasil muda muito em 4 anos. Eu tenho certeza disso. Basta ver, olha só, o que vem acontecendo em países como El Salvador e Argentina. Para não ficar preso nesses 2 exemplos que a direita gosta, né? Vamos falar do que o Vietnã vem fazendo. Falando de um país comunista. Vamos falar da China? Vamos falar... Gente, vamos pegar tudo que a gente puder copiar da China e vamos copiar. Funcionou. Funcionou. Tudo que a gente puder copiar da China, vamos copiar. Olha isso aqui, o Rômulo Brito. Renan, você fala de criar empregos no Nordeste, mas quando fala da IA destruir empregos e a lei acabar com frentistas, fica todo empolgado com a IA, acha o máximo os robôs do Musk. Não é que eu acho o máximo. Isso é uma realidade que vai se impor e ela vai aumentar a produtividade humana. Ponto. Toda inovação, ela aumenta a produtividade. Grandes inovações, meu amigo, elas têm efeito deflacionário. A questão toda é que assim, IAs vão arrancar empregos de todas as áreas. Isso é um fato dado. Se eu vou comemorar ou não vou comemorar, eu não sei se de lado o efeito deflacionário for bom o suficiente para dar um acesso quase universal às pessoas para bens e serviços. Do outro eu tenho um pouco de medo de como é que as pessoas vão ter independência, vão criar sua renda. Né? Há uma questão em que nós vamos lidar. Só que definitivamente manter empregos que não fazem sentido com o advento de super tecnologias, é meio coisa de besta, né? Vamos manter datilógrafos e tal.